Eu tenho que informar as pessoas o que Deus quer, o que a Nossa Senhora quer, e não convencer. Aqui também a gente faz assim. A gente tem que contar, mostrar a verdade. Aí cada um escolhe o seu caminho. Mas o que vocês devem prestar atenção nessa obra, nas mensagens, é o que Jesus pede. O que eu quero é o máximo de respeito. E é isso o que o profeta sempre pregou. Respeitem a Deus, respeitem o Santíssimo. O Santíssimo não pode ficar fora do altar. O Santíssimo não se pode receber na mão, em pé, sem a roupa certa, sem a roupa decente. Foi isso que ele falou e foi por isso que ele foi excomungado. Foi por isso que o bispo negou a Santa Hóstia para o nosso irmão. Foi por isso que nós somos afastados de todas as igrejas aqui de perto, do Carmelo, da igreja de Santa Inês do Balneário, aqui mesmo de São Pedro de Taquaras, que foi construída pela nossa família e pela comunidade. É por isso que os padres que se aproximam de nós são excomungados, porque a gente pede respeito com o Santíssimo. Então, aonde está o erro? Muitas pessoas estão sendo enganadas, não sabem da verdade. Quem está falando a verdade? O bispo ou o profeta? O bispo aqui de Santa Catarina, o bispo de São Paulo, aquele que está em Roma está falando a verdade? Ou as mensagens que o profeta recebeu? O que é dogma na igreja não se muda. Eu vejo coisas assim na internet, coisas interessantes, e eu achei uma entrevista muito interessante do Monsenhor Atanásio Schneider, bispo auxiliar de Astana, no Cazaquistão, ao americano Padre Mitchell, em 2013. Só uma partezinha da entrevista que ele deu, vocês vão assistir agora. E se quiserem divulgar essa entrevista, é importante, porque não é um analfabeto que está falando, não é um excomungado que está falando, é um monsenhor agora. Agora vocês vão dizer que ele também é excomungado? Prestem atenção nessa entrevista e, se puder, divulgue ela também. Pode colocar, Cid. People think if it breaks off, a fragment breaks off from the host, then it's not really the Eucharist anymore. It is. And it is the Eucharist. Because this is a dogma of our faith in the Council of Trent. It is a dogma that in each even little, most little part of the host is the whole Christ present. And therefore, this is a dogma. We have to behave oneself according to our dogma. And in this manner of receiving Holy Communion in hand, with this, we expose our Lord to so a great loss of fragments. So they can be attached on the palm of the hand, in the two fingers. And then between the priest and the communicant, there is no plate. It fall all down. Mm-hmm. Even in our country, we have no communion in hand, thanks be to God. And we are using only always a plate. A pattern. A pattern. Mm-hmm. And after, even my experience, after each Mass, I have some fragments on the pattern. Yes, it's often my experience. But when there is no pattern, like in the communion in hand, fall down. Mm-hmm. And so our Lord is crushed by the feet in His church in so many places. This cannot be, we cannot be silent about this and say, okay, we can continue. It is licit. Okay, it is legally licit. But we have to reflect upon this. Mm-hmm. And then this is the first very grave consequence, very grave. É um pecado grave. E os padres que estão dizendo que somos excomungados por receber a comunhão na boca e de joelhos, por dizer para as pessoas, não vão lá. Quando Jesus não está no centro da igreja, não vai porque Jesus não está. A mensagem fala isso. Por isso nós somos excomungados. Quando o Pai falava, não recebam a comunhão na mão, tem que colocar a roupa certa, mulher com vestido. Se vocês pisam num pedacinho de osso, vocês estão pisando em Jesus. Nós fomos excomungados por isso, por pedir respeito a Deus. Então, aonde está a seita? Quem é o herege? A igreja não pode mudar, os dogmas não mudam, Deus não muda.
Mas a Nossa Senhora tinha avisado em La Salette. Roma perderia a fé e seria a sede do anticristo. E é por isso que somos julgados, porque não seguimos ele. Porque nós não perdemos a fé. Por isso nós somos julgados. Mas Jesus falou também: aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida eterna. Muitas pessoas podem estar assistindo o programa a primeira vez agora e dizer: mas meu Deus, quantas vezes eu fiz isso? Eu não sabia. Olha o que Jesus fala: o perdão só se dá para todos aqueles que vierem se arrepender do que estão fazendo, convertendo-se completamente, vindo a mim pedindo-me perdão. Se não houver nenhum arrependimento, todos serão retirados de minha frente no dia do julgamento. Quem não sabia agora sabe. Quem não sabia vai saber. Divulguem essa entrevista. Falem a verdade, não tenham medo. A verdade é uma só e ela vai vencer. Quem for de Deus vai entender e vai obedecer, vai se converter, vai pedir perdão a Deus, porque não sabia. Quando a pessoa não sabe, Deus entende. Mas o nosso pecado também de omissão é muito grave. Se a pessoa sabe que é errado e não fala a verdade, isso é um pecado de omissão. Isso está acontecendo com muitos sacerdotes. Eles sabem da verdade, estão escondendo, estão calando a boca de quem fala. Como o nosso pai aqui mesmo foi menosprezado, foi traído, até no último mês de vida foi traído por um sacerdote que estava aqui, dormindo e comendo aqui em casa. Traiu, apunhalou pelas costas. O pai foi sepultado na igreja sem um padre para fazer a extrema-unção. Por quê? Porque ele foi fiel. Como a Santa Joana d'Arc também, foi queimada como uma bruxa. E hoje o que ela é? Uma santa. E quem queimou ela é o quê? Está onde quem queimou ela? Quem julgou ela? E assim vai acontecer com todas as pessoas que julgam o profeta. Por quê? Porque pedia respeito, porque falava a verdade, não tinha medo. Não se abaixava porque era um maior que ele. Não, Deus é maior. Não tem ninguém maior do que Deus. E é a Ele que nós servimos. E é a Ele que vocês devem servir também. Não tenham medo de falar a verdade. A verdade vai vencer. Não tenham medo.